Olá, tudo bem? Eu me chamo Acelina, muitos me chamam de Celina. Eu sou mãe da Eide, do Samuel, do Cacá e da Ellen. Sou esposa do Antônio Carlos Nogueira e nós frequentamos a igreja, eu e meu esposo, frequentamos a igreja do Monte Castelo. E eu estou aqui para contar o testemunho vivo, a proteção e o livramento que Deus fez na minha família. Quando nós morávamos em São Paulo, no ano de 1999, dezembro de 1999, era uma quarta-feira e eu tinha costume de frequentar os cultos de oração na igreja do Jardim Mabel. E era o culto das diaconisa, da Adra. E ali naquela manhã, a irmã trouxe uma meditação no Salmo 27. E ela leu um versículo que me marcou muito naquela manhã. Que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E nós cantamos, louvamos ao Senhor e voltamos para casa. E começou uma manhã calma, tranquila, fazendo os afazeres dentro do lar. Passou a manhã, chegou a tarde, foi uma tarde muito calma. E à noite, meu esposo chegou do serviço e nós nos arrumamos e fomos para o culto de quarta-feira. E ali, chegando na igreja, louvamos ao Senhor. É um culto de adoração, de oração também. E foi um culto muito feliz. E ao retornarmos para casa, meu esposo, ele trabalhava numa metalúrgica e ele falou assim: eu vou lavar o carro. E ele falou: eu vou trabalhar na quinta-feira, eu vou levar o carro limpinho para a fábrica. E nós tiramos a roupa, da igreja, vestimos a roupa de casa e nós descemos as escadas e fomos. Ele gostava de lavar o carro sempre na calçada. Então, ele pegou os utensílios, o balde, a esponja para lavar o carro. E as crianças gostavam muito, quando ele ia lavar o carro, as crianças gostavam de brincar na rua. E eu desci junto também para ver, acompanhando ali, ele lavando o carro. A nossa casa, ela tem 2 portões. Um portão pequeno e um portão grande, que é o portão da garagem. E eu fiquei do lado do portão da garagem, enquanto ele estava tirando o tapete do carro, tirando alguns materiais que estavam dentro do carro, do Gol. Eu fiquei de pé e se aproximou o Ricardo, ele é o nosso amigo, um vizinho nosso, muito querido da família. E nós ficamos ali conversando, dando risada, sorrindo, E, de repente, quando eu olho para o lado direito, porque na rua onde nós morávamos tinha uma descida, era tipo uma ladeirinha, e tinha uma esquina. Quando eu olho para o lado direito, eu senti uma voz falando assim para mim: já vem ele. E naquele momento, o jovem, ele foi se aproximando. E ele se aproximou, e ele veio para o lado da calçada, e ele se aproximou de mim. Irmãos, eu não olhei para o rosto dele. Eu só olhei para as mãos dele. Ele colocou a mão na cintura. Ele estava com um casaco. Era um jovem moreno.
E ali ele falou: passa para o lado de lá. Eu não olhei no rosto, eu olhei para as mãos dele, porque quando ele colocou a mão na cintura, ele tirou uma arma. Eu nunca tinha visto uma arma. E naquele momento ali, eu vi aquela arma prata, um cano grande, 38. E ele pegou aquele 38 e falou: você passa para esse lado. O meu vizinho, o Ricardo, ele estava do lado do portão, assim, grande, né, da garagem. E eu estava do lado do portão pequeno. E meu esposo, ele nem percebeu quando aquele jovem se aproximou, porque ele estava dentro do carro tirando. Foi tudo muito rápido. E aí, ele olhou, meu esposo olhou, pensou que era um amigo nosso. Mas ele nem ligou, não prestou atenção. Quando o rapaz falou assim para mim: você passa para o lado de cá, irmãos, naquele momento, eu não dei ouvido para a voz dele. Eu me virei para o lado esquerdo, que ele fez assim para mim, me virar, para entrar, para passar para o portão grande. E naquele momento, eu senti uma voz que falou: entra. E eu entrei. Quando eu entrei, por eu não ter obedecido a voz dele, ele falou: eu vou atirar. Mas naquele momento, eu não me senti em mim. Eu caminhei, porque na nossa casa tem um corredor, e no corredor tem uma escada com 16 degraus. E naquele momento eu entrei. Quando eu entrei, veio duas vozes. Uma voz falou assim no meu ouvido: solta o cachorro. Nós tínhamos um cachorro que ele era muito valente, era o Dick, muito bravo, era capa preta. E a outra voz falou: sobe as escadas. Então, eu ouvi a voz falando no meu ouvido, que foi a voz de Deus: sobe as escadas. E aquele jovem, ele ficou nas minhas costas. Mas eu não dei ouvido para ele, eu subi as escadas, porque eu ouvi a voz de Deus, né? Quando o Senhor falou: sobe as escadas. Quando eu coloquei o pé no primeiro degrau, o Espírito Santo do Senhor me fez lembrar do Salmo 91. Que o Salmo 91, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, Deus é onisciente, onipresente. Naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar do Salmo 91. Esse salmo eu aprendi na minha infância, quando minha mãe, quando ela não sabia ler, e quando ela pegava a Bíblia para ler, ela me chamava para me ler esse salmo para ela. E eu decorei esse salmo. Mas naquele momento o salmo veio, iluminou a minha mente. O Senhor pôs aquele salmo. O Salmo 91, ele tem 16 versos. E a nossa escada tinha de 16 degraus. O Espírito Santo de Deus me iluminou o salmo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobre-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. Não te assustarás do terror noturno. Eu não vou falar ele todinho, porque é 16 versos, né? Mas veio na minha mente, veio tudo na minha memória, e eu fui falando aquele salmo até o 16. Mas não te assustarás do terror noturno. E naquele momento, quando eu terminei de subir a escada, tem outro corredor e tem uma porta. Eu entrei, abri a porta e eu entrei. Naquele momento, eu não lembrei nem do meu esposo, não lembrei da Ellen, nem da Eide, nem do Cacá. Eles estavam brincando na rua. E naquele momento ali, eu abri a porta, entrei. O Samuel, quando ele chegava da igreja, ele tinha o costume de ficar dentro do quarto. Ele já ia para dentro do quarto, tirar a roupa, né, da igreja. E ele gostava de ficar lendo os livros de profecia, lendo a Bíblia. Ele ficava lá no quartinho. Quando eu entrei, eu falei: filho,
me dirigi até o quarto dele e falei: filho, fique em espírito de oração, porque está acontecendo um assalto lá embaixo. Quando eu falei assim, eu falei: vamos orar. Quando eu fui me ajoelhar, aí na porta veio a Ellen, a Eide e o Cacá. Mãe, chorando, desesperado. Mãe, abre a porta. E eu saí do quarto, vinha na direção deles, abri a porta e eles entraram num desespero, chorando. Eu falei: nós não vamos chorar, porque o Deus dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. E nós fomos para o quarto e ali eu falei: cada um de vocês oram em secreto. Aí estava o Samuel, eu, a Ellen, a Eide e o Cacá. Ali nós buscamos o Senhor em oração. Eu não sei o que foi que meus filhos, o pedido que meus filhos fizeram naquele momento. Mas eu sei que quando eu falei: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, eles sentiram conforto, eles pararam de chorar. E ali nós oramos ao Senhor. Eu fiz o meu pedido ao Senhor. Eu pedi ao Senhor que o Senhor protegesse o meu esposo e que eles não levassem o carro. Porque lá em São Paulo, quando eles roubam, quando eles assaltam, eles levam o carro e eles desmontam o carro todinho. E naquela noite ali, nós oramos, eu pedi ao Senhor que protegesse e que eles não fizessem dano nenhum no carro. E nós terminamos de orar. Quando nós nos levantamos, eu escutei um tiro. Pá! E naquele momento nós fomos até a porta. Quando eu abri a porta, meu esposo vinha subindo as escadas. Eu perguntei para ele: bem, eles levaram o carro? Ele falou: levaram o carro. Aí eu falei: vamos fazer a ocorrência. E ele falou: não vamos fazer a ocorrência, porque ele falou, se fizesse a ocorrência, eles iam voltar. Eu falei: não, vamos fazer a ocorrência. Aí eu falei: então faz assim, você vai lá na delegacia e você faz a ocorrência. Aí ele chamou a Ellen, isso já era um horário assim de umas 10 horas, 10h20. Então a rua já estava deserta. Então ele chamou a Ellen, ele foi junto com a Ellen. E eu fiquei em casa, junto com a Eide, com o Cacá e o Samuel. E eu fiquei perguntando ao Senhor: Senhor, por que isso aconteceu? Por que aconteceu isso? Mas Deus sabe todas as coisas, né? Um dia eu vou saber. E eu quero conhecer o anjo que me levou, porque não foi eu. Naquele momento que o Espírito Santo do Senhor, a voz de Deus falou para mim: sobe as escadas, que o Salmo 91 veio todinho em minha mente. Eu quero conhecer esse anjo no céu, quando eu chegar lá. Porque foi o Senhor que nos deu esse livramento. E meu esposo, ele fez essa ocorrência na delegacia. Quando ele chegou na delegacia, tinha muita gente ali. Naquela noite, tinha acontecido muitos assaltos. E ali, ele ficou esperando a resposta de se tinha encontrado ou não, né? O gol. Ele esperou. E eu fiquei em casa, né, pensando. Porque já estava de madrugada, 10 horas, 11 horas, ele esperou muito, né? Então, daqui a pouco o policial falou assim, o delegado, né? Olha, nós encontramos o gol branco e falou o número da chapa. Eu procurei o documento da ocorrência, mas eu não encontrei o documento. O inimigo escondeu esse documento, porque nós procuramos e não achamos o documento. Então, graças a Deus, o carro foi encontrado. Ele voltou para casa e ele falou que o carro tinha sido encontrado. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, ele ouviu as nossas preces e ouviu também a oração das crianças, porque crianças, quando eles oram, eles são muito sinceros, né? E eles eram pequenininhos, né? Nesse ano de 1999. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né, que a igreja
do Jardim Planalto, está me dando para contar esse testemunho vivo, testemunho de fé, pela proteção divina do Senhor. E quando as crianças ficaram lá embaixo, né, eu não sei o que foi que aconteceu, mas depois eu perguntei para Ellen, filha, o que foi que aconteceu? Qual foi a reação dele? Ela falou que ele ficou muito nervoso porque eu não obedeci a ele. E eu sei que o livramento foi Deus que me deu, porque aquela arma estava carregada. E se ele não atirou, porque o anjo do Senhor não permitiu que ele atirasse. E ele se dirigiu até o carro e falou para o meu esposo, sai de dentro do carro. Meu esposo, não, espera aí, deixa eu pegar algumas coisas que tem aqui dentro do carro. Ele falou, não, sai. Então, meu esposo saiu. Quando ele entrou para cá, subiu as escadas, o carro, ele estava acompanhado com outra pessoa, com outro rapaz. Então, ali ele desceu e ele atirou para cima, para nos amedrontar. Mas com a graça de Deus, o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção, Ele é quem nos livra e Ele é quem nos salva. E eu falei na minha oração também, Senhor, se esse carro for encontrado, eu no sábado pela manhã, eu vou estar dando esse testemunho na sua casa. E eu contei esse testemunho na igreja do Jardim Mabel. E os irmãos ficaram maravilhados. Choraram, né? Ficaram emocionados. Mas foi um testemunho vivo. Algo que aconteceu na minha vida. Não fui eu, mas sim o anjo do Senhor. Ele me fez subir as escadas para que ali eu intercedesse pelo meu esposo e também pelos meus filhos, né, que ficaram lá embaixo, mas eles subiram e me ajudaram também. As crianças nos ajudaram na oração intercessória. A oração intercessória, ela tem muito poder. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Este é o meu testemunho para todos vocês. Amém.